Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite para você e para a Carol, boa noite para os ouvintes e também para quem nos assiste. Oi, Vera. Não sei se você quer fazer alguma observação sobre este assunto de agora, que acabamos de tratar aqui, essa exoneração. Você viu aí? Eu não acompanhei muito esse caso, Bocardi, nesses últimos dias, então não, Tá acho bom. que a gente pode seguir com o roteiro. Tá. Achei um absurdo, só isso. A pessoa viaja num voo oficial junto com a ministra para fazer. Ela viajou de FAB, mas eu não acompanhei. Para participar de um evento e faz publicações racistas também sobre o jogo. É algo inacreditável. Mostra que um grande equívoco por parte do próprio Ministério. Dentro do Ministério da Igualdade Racial há um equívoco sobre como combater o racismo. Ficou isso muito nítido. Enfim, vamos lá. General Heleno tentou negar o golpismo bolsonarista na CPMI hoje. Pois é, o general Heleno participou da reunião da CPMI hoje, uma sessão bastante tumultuada, na qual ele fez pouco, né, do que aconteceu no 8 de janeiro, fez pouco das ações do Bolsonaro em relação a isso, das reuniões que ele promoveu com comandantes das Forças Armadas em várias ocasiões e nas quais, segundo relatos do tenente-coronel Mauro Cid, se discutiram planos golpistas, inclusive minutas de golpes, etc., e tentou diminuir o papel do tenente-coronel Mauro Cid, dizendo que ele era apenas um ajudante de ordens e que não cumpria e que não acompanhava, participava de... Acontece que ele foi desmentido por uma foto de 2019, uma foto que mostra o tenente-coronel Mauro Cid numa reunião com os comandantes das forças, o próprio general Heleno e o presidente Jair Bolsonaro, num sinal de que sim, ele participava dessas reuniões, as quais ele inclusive ajudava a convocar da agenda oficial do Bolsonaro e dos demais integrantes. Então, um depoimento ali cercado de omissões, cercado de falhas, de tentativas de minimizar a importância do que aconteceu e de minimizar o seu papel como chefe do GSI, né? Ele procurou dizer que na sua gestão o GSI não foi um órgão político, que não se imiscuía em questões políticas, mas existem vários relatos a respeito de uso político do GSI, de participação do próprio general Heleno em reuniões com cunho político. Então, que ele estava bastante preocupado em se incriminar, porque ele tentou ir ao Supremo para não depor. O ministro Cristiano Zanin negou esse pedido, mas deu a ele aquele habeas corpus padrão para não precisar produzir provas contra ele mesmo. E foi justamente nos momentos mais cruciais que ele usou desse habeas corpus, ao se recusar a falar sobre a reunião as reuniões com o hacker Walter Delgatti e as posteriores reuniões do hacker com integrantes das Forças Armadas, e também quando se recusou a falar sobre essa questão das reuniões das... A gente está com um problema na sua comunicação, picotando bastante. Vamos fazer uma ligação pelo telefone para você conseguir continuar, Vera, porque a gente não tá te ouvindo de forma muito picada. Vídeo congelado também. Já mudando também na transmissão nossa aí pelo YouTube. Desculpas a todos os ouvintes e aqueles que estavam assistindo também pelo YouTube. A gente vai refazer essa conexão. A fala do Heleno bem na linha do que deve ser também a defesa do Bolsonaro, né, Bocardi? De agora tentar, de certa forma, invalidar a delação do tenente-coronel Mauro Cid, dizendo que ele não tinha tanto acesso assim, que não viu nada e, portanto, não poderia trazer esse tipo de informação, né? Vera de volta. Oi, Vera. Estou de volta, já com a conexão restabelecida. Às vezes a internet aqui de Brasília, dos hotéis, é bastante ruim, peço desculpas para o público. O que eu dizia era isso, que o tenente-coronel Mauro Cid disse que foram realizadas várias reuniões, não só uma, em que Bolsonaro expôs aos comandantes das forças seus planos golpistas. E, inclusive, foi discutida uma minuta de golpe, que é diferente daquela
que foi encontrada na casa do Anderson Torres, e o general Heleno participou de algumas dessas reuniões, mas nesses momentos mais cruciais, que poderiam funcionar como ali poderiam incriminá-lo, ele usou o habeas corpus que ele obteve no Supremo, um habeas corpus apenas parcial para o pedido que ele fez, e aí não quis produzir prova contra ele mesmo. O depoimento ainda foi marcado por muitos desses bate-bocas que a gente está acostumado a ver agora nas CPIs. Um deputado bolsonarista foi expulso pelo presidente da CPI, o deputado Abílio Brunini foi expulso pelo deputado Arthur Maia, porque não deixava os parlamentares governistas prosseguirem com as perguntas, e também houve ali falas claramente misóginas e transfóbicas por parte do depoente, quando ele se irritou com a inquisição feita pela senadora Elisiane Gama, relatora da CPI, e aí se referiu a ela com palavrões que foram captados pelo microfone, e também quando ele se recusou a chamar a deputada Duda Salabert pelo pronome feminino e ficou chamando de senhor ao longo de todo o tempo, mesmo ela avisando que era senhora e que ela é uma mulher trans. Então, isso também é outro componente bastante bizarro do depoimento de hoje. Ô Vera, não é só o general Augusto Heleno que está tentando reescrever a história, né, de dizer o que disse. Agora tem esse rebranding aí do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que já vinha em curso, né? Ele vinha mudando algumas decisões e agora sendo enaltecido até por ministros do Supremo. Ontem o ministro Dias Toffoli disse que se não fosse Augusto Aras, talvez não tivéssemos a democracia, não fosse a responsabilidade, a discrição. E o silêncio de Augusto Aras, ora veja, né? A gente acaba de descobrir que o silêncio pode, de alguma maneira, combater o golpismo, combater o risco de ruptura institucional, quando, na verdade, o que a Constituição determina a quem ocupa uma função como a de Augusto Aras é a ação. Ele determina que, diante disso, um representante do Ministério Público tem o dever funcional de agir. Não é uma deliberação, não é algo que ele possa decidir fazer ou não. Ele tem o dever constitucional de agir em nome da sociedade. O Ministério Público é aquele que age em nome da sociedade, né? Por isso mesmo ele não é subordinado a nenhum dos três poderes e ele tem autonomia funcional e tudo mais. Então, não dá para entender como a omissão e o silêncio podem ser enaltecidos em casos como risco de ruptura institucional e o que a gente assistiu na pandemia. Um levantamento recente da Fundação Getúlio Vargas mostrou que só 2% das vezes em que Bolsonaro teve questionamentos, esses questionamentos partiram da Procuradoria-Geral da República. Até podem ter partido de procuradores, mas de outras instâncias nos estados ou em subprocuradorias. Mas do gabinete do Aras, só 2% das iniciativas de exercer o controle, que é um dos papéis do Ministério Público, foi feita pelo gabinete do Procurador-Geral. Então, eu acho que a omissão está eternizada em números, não adianta tentar fazer rebranding, não adianta tentar reescrever a história e criar alguma narrativa, só daqui a alguns anos vamos poder dizer o que aconteceu, porque isso não vai apagar a omissão que houve, por exemplo, no fato de que a Procuradoria-Geral da República não tomou nenhuma providência em relação à gestão do ministro Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Isso já foi criticado por ministros do Supremo, anulando decisões do Aras, pedindo para ele se manifestar novamente, questionando arquivamentos que ele solicitou, e o próprio decano Gilmar Mendes, que se irmanou ao ministro Dias Toffoli nas congratulações de última hora, dizendo que o Aras promoveu uma reinstitucionalização da Procuradoria-Geral da República, foi um que foi muito crítico a ele, um crítico pesado. Chegaram a ter algumas rusgas em sessões, e no Roda Viva ele disse ao vivo que o Aras tinha sido omisso no curso da pandemia. Então, não sabemos que reinstitucionalização é essa que justifica passar pano para uma omissão numa emergência sanitária diante de risco de ruptura institucional. Mas é isso que está se tentando fazer, isso é um desserviço, não é porque o Janot ou o Toffoli têm reparos, e alguns deles justos, à Lava Jato
e a gestão do Rodrigo Janot, que foi a gestão ali do auge da Lava Jato, que isso automaticamente faz do Augusto Aras alguém que salvou a democracia ou alguém que reinstitucionalizou o Ministério Público. Isso é mentiroso, isso é tão deletério quanto você enaltecer abusos da Lava Jato. Você não precisa, para fazer uma crítica, elogiar algo que foi igualmente grave, igualmente pernicioso para a sociedade e para a democracia. Então, a gente vive uma quadra muito estranha em que você tem que buscar uns alinhamentos automáticos que permitem você tomar lado quando coisas erradas são feitas e são cometidas por homens públicos. O presidente Lula, de novo, se enroscando nas palavras, quis dizer que, de uma outra forma, que quem anda de muleta, cadeira de roda, andador, é feio, não é bonito e por aí vai. Uma fala bastante infeliz e séria, Bocardi, num momento em que a gente tem aí muita crítica e muito trabalho para desfazer na sociedade esses gatilhos que estão postos todo dia na nossa frente, de capacitismo, de etarismo, ou seja, da gente considerar menos bonitos, capazes, saudáveis, pessoas com deficiência, pessoas mais velhas. E o Lula fez tudo de uma vez ao dizer que ele não queria passar a imagem de que estava velho, nem frágil, e que então por isso ele não se deixaria ser fotografado de andador ou mesmo de muletas quando estivesse recuperando de uma cirurgia que hoje em dia é cada vez mais comum em várias faixas etárias. Tenho amigos que não chegaram aos 60 anos e que já fizeram essa cirurgia de prótese de quadril, que dá uma qualidade de vida muito melhor para quem se submete a ela. Então é desinformação, porque o fato de você ficar alguns dias eventualmente com bengala, muleta ou andador não oblitera o fato de que você faz essa cirurgia e realmente conquista uma autonomia, uma qualidade de vida melhores nos anos que vão seguir pela frente. Então o presidente desinforma e faz coro a falas preconceituosas que são muito doídas para quem tem alguma deficiência ou para quem está mais velho e se vê diante dessa situação. É muito mais educativo que um presidente da República se mostre na sua situação, mostre que tem problemas de saúde como todos, e não faça esse tipo de fala, né? E mostra também que muitas das ações dos mandatários, dos políticos, são pautadas pelo marketing, porque tudo isso começou porque ele disse naquela live semanal que o seu fotógrafo, o fotógrafo oficial da presidência, o aconselhou não só a não operar durante a eleição para não passar uma imagem de fragilidade, como agora mesmo a não se deixar mostrar em recuperação. Tudo muito feio, tudo muito grave. Recomendo a todos que leiam um texto primoroso do Jairo Marques, na Folha de São Paulo, ele que é cadeirante, que escreve sobre essa questão do capacitismo há muito tempo, foi um dos pioneiros na imprensa brasileira a tratar desse assunto e trata sempre com muita propriedade e falando uma coisa que é o óbvio, mas que precisa cada vez mais ser falado. Não é porque havia Jair Bolsonaro com todo o seu caminhão de preconceitos que se pode passar pano quando o presidente incorre nos mesmos problemas. Que essa comparação, o Lula errou, mas o Bolsonaro era muito pior, não retira a dor de quem se vê estigmatizado por falas como essas, que não podem continuar. Então, uma fala muito ruim e da qual o presidente deveria de novo se desculpar, como já se desculpou em situações anteriores. Vera, uma outra polêmica aí dos últimos dias, agora no campo da economia, essa tentativa do ministro Fernando Haddad de tirar parte dos precatórios do teto de gastos. É uma herança maldita aí do governo Bolsonaro, mas o atual governo não está sabendo muito bem o que fazer com ela, né? É uma herança maldita e é muito difícil de equacionar, Carol. Parece não ter uma solução boa e nem fiscalmente ideal para você lidar com uma massa de precatórios como essa que foi deixada. Vamos lembrar quando o governo Bolsonaro começou a tentar pedalar no pagamento de precatórios, criou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que permitia o seguinte: você paga até um teto, até um limite, e você rola o resto para os anos seguintes, com todas as consequências que isso tem, porque isso vai gerando juros, isso vai crescendo e vai se somando aos novos precatórios que todo ano chegam. Então você tem a fila
e você tem os novos precatórios. A estimativa do governo é que esse bolo chegue a ser impagável até 2027, chegue a quantia de uma bomba fiscal de 250 bilhões de reais. Então, o governo quer mudar esse entendimento firmado na PEC dos precatórios. Ele poderia fazer isso por outra PEC, mas aí a gente sabe como tem que ter 308 votos, é muito complicado. Então, ele fez por meio de uma ação no Supremo Tribunal Federal que questiona a constitucionalidade da PEC dos precatórios. E agora ele quer transformar os precatórios num outro tipo de dívida para que elas possam começar a ser pagas e aí diminuir esse bolo, mas fazendo com que elas sejam classificadas como despesa financeira e, portanto, possam ser pagas por meio de créditos extraordinários. Vai resolver a questão? Não de uma maneira indolor. Isso vai aumentar a dívida pública, vai aumentar as despesas primárias, mas o governo entendeu, por meio de alguns estudos, que isso ajuda a não pedalar tanto. O Haddad tem falado em despedalar os precatórios e ajuda a tornar o arcabouço fiscal na saída mais crível e mais exequível, e não você já ter sobre ele essa dívida que é uma dívida impagável. Então, não é a melhor dos mundos, mas não tem saída boa nesse caso. A saída da PEC dos precatórios foi muito pior, foi escandalosamente eleitoreira e passou batido, o TCU deixou, o Supremo deixou, a Câmara aprovou, o Senado aprovou, todo mundo aprovou. E agora estourou realmente no colo do governo, ele está tentando dar um jeito nisso, mas o mercado vê com bons olhos a iniciativa de despedalar, mas não exatamente essa saída proposta. Vamos ver como o Supremo encara esse questionamento feito por meio de uma DIN e se vai dar essa autorização para a conversão dessa dívida em despesa financeira com essas consequências, esses efeitos colaterais que existem de fato. Qual a música, Vera? Pois a música vai para esse caso aí do General Heleno, esse caso do Aras. O silêncio nunca é bom. O silêncio de quem assistiu coisas graves, como os atentados do Bolsonaro à democracia, o silêncio de quem condescendeu com isso quando tinha o dever de representar contra. Então a gente vai de uma música, um clássico que fala dessa questão do silêncio. Afasta de mim esse cálice. O cálice não é uma virtude para homens públicos, nunca. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Viva a voz, Vera Magalhães. Uma boa noite para você, Vera. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Até amanhã. Um beijo, Vera.